Sobre a gnose de Fridtjof Schuon, comentários críticos à obra Unidade Transcendente das Religiões. Metafísica? No prefácio, Schuon propõe uma distinção entre metafísica e filosofia, afirmando que a segunda é pensamento humano que procede da razão e a primeira do intelecto enquanto nous divino, citando o mestre Eckhart e sua doutrina da centelha incriada da alma e um adágio muçulmano que diz que o sufi, o homem identificado com o intelecto, é incriado. Ora, esta concepção decorre da metafísica panenteísta do autor. A exposição de sua tese central está no capítulo 3, Transcendência e Universalidade do Esoterismo, de modo que devo citar o que diz ali a respeito da impessoalidade divina. Esse texto é do J. Bell, da realidade do mundo, a identidade essencial entre o homem e o princípio divino, que é o único real, bem como de sua defesa contra a acusação de panteísmo, que efetivamente é uma concepção distinta do panenteísmo. O mundo não é somente mais ou menos imperfeito e efêmero, senão que ele não é sequer de nenhuma maneira com respeito à realidade absoluta, pois que a realidade do mundo limitaria a de Deus, o único que é. Para o ser mesmo, que não é outro que o Deus pessoal, encontra-se, por sua vez, sobrepassado sobre a divindade impessoal ou suprapessoal, o não ser do qual o Deus pessoal ou ser não é mais que a primeira determinação a partir da qual se desenvolvem todas as determinações secundárias que constituem a existência cósmica. Agora, o esoterismo não pode admitir nem esta realidade do mundo, nem a realidade exclusiva do princípio divino, nem, sobretudo, a transcendência do não ser em relação ao ser, que é Deus. Em outros termos, o ponto de vista exotérico, não pode compreender a transcendência da suprema impessoalidade divina, da que Deus é a afirmação pessoal. Essas são verdades demasiado elevadas e, por isso mesmo, demasiado sutis e complexas desde o ponto de vista do entendimento simplesmente racional, como para ser acessíveis à maioria e suscetíveis de formulação dogmática. Isso não é outra coisa que uma síntese pessoal da religiosidade panenteísta, da qual as expressões mais clássicas são o brahmanismo no Oriente e o neoplatonismo no Ocidente. Deus é um absoluto impessoal ou não ser, isto é, o que não tem uma essência específica delimitando-o, e o Deus pessoal ser é a manifestação deste Deus impessoal. O mundo não tem outra realidade que a de Deus. Realizando uma transposição para a linguagem tomista, esse ser não corresponde ao esse, justamente porque na terminologia platônica, o além do ser que é o bem uno divindade é além da ousia da substância, isto é, além da essência determinada, além de toda determinação específica. O ipsum esse tomasiano, o ser divino, também está além de toda essência específica, porém Deus, em Tomás e no cristianismo, não é a não essência, o vazio ou nada, mas é a plenitude absolutamente concreta, possuindo eminentemente toda a essência específica, que na criação é potência que compõe com seu ato de ser. Ele é esta plenitude, por assim dizer, por ser especificamente tudo. Deus é aquele cuja essência é ser. Não é isto ou aquilo, mas tampouco é nada, mas a plenitude do ser. A ideia de fundo do autor, que é a do panenteísmo, é de que a criação si, que é uma emanação da essência pessoal a partir da não essência impessoal divina e do mundo a partir da essência. O fundamento que ele apresenta é que a realidade do mundo limitaria a realidade divina. A crítica deve abordar as duas questões, o caráter pessoal ou impessoal de Deus e a identificação e distinção entre a realidade de Deus e a do mundo, o problema da criação. Comecemos, pois, pela criação. A criação, o ato criador, é incompreensível pela razão humana, filosófica ou científica, porque não se distingue da própria realidade divina. O que a metafísica entende é a criaturalidade, a relação criatural na terminologia escolástica, ou a religação ontológica de Zubiri a Deus, a dependência existencial do mundo em relação a Deus, mas não pode entender nem como nem por que se inaugurou essa relação de dependência. Se a razão pretender perscrutar o ato criador, fatalmente cairá na metafísica panenteísta, porque ela não pode compreender com o absoluto divino do ser as criaturas. Seria preciso estar em Deus, e se tentar, se quiser reduzir este ato às categorias lógicas da inteligência humana, pressuporá o princípio da extranihilidade, do nada, nada se faz, e assim cairá na univocidade do ser e no panenteísmo. Deus é a própria subsistência do mundo e não o autor da subsistência do mundo. A retórica perennialista das verdades demasiado elevadas para o exoterismo
na realidade esconde o racionalismo logicista do panenteísmo que se instala a priori numa ideia de absoluto enquanto todo. Evidentemente, o perennialista vai dizer que é uma verdade metafísica, no sentido de mística, mas esta é uma afirmação totalmente gratuita e arbitrária, porque se pudesse demonstrar que há um absoluto, que é o próprio ser do mundo, eles o fariam, mas não o fazem. A metafísica panenteísta sempre parte do absoluto neste sentido de tudo, como se evidência fosse. Mas nunca há apreensão intelectual imediata ou direta de um absoluto. A uma tal realidade se pode chegar, como Platão chega, passando das coisas às ideias e dessas ao bem. Ou Aristóteles passando das coisas às formas, dessas às substâncias separadas e dessas ao primeiro motor. Ou Santo Agostinho passando das coisas às verdades inteligíveis e dessas à verdade absoluta. Ou Tomás passando das coisas à sua composição de ato e potência e desta ao ato puro. Ou São Boaventura passando da consideração dos entes ao ser absoluto e dos bens ao bem absoluto. Só com a luz da revelação cristã, das processões trinitárias e da criação ex nihilo do mundo, pode-se entender a diferença entre o ser divino e o ser criado, ao ser revelada a diferença entre a doação integral que Deus faz de si, sem se perder, isto é, do ser absoluto, além de toda a essência determinada ao Verbo e ao Espírito, e a doação limitada que faz também, sem nada perder do ser participado às essências determinadas. Parece mera sutileza, mas é uma sutileza muitíssimo importante que faz ver que o nosso ser criado ou participado não é o próprio ser divino, na medida em que não é uma das pessoas da Trindade. É nessa diferença, por exemplo, que radica a possibilidade do mau uso do livre-arbítrio do pecado, da necessidade absoluta da graça e do mediador Jesus Cristo. Sob o caráter impessoal de Deus, ele nasce da compreensão oriental do ser humano como um ego, o qual, na realidade, não corresponde à noção da metafísica cristã de pessoa. O ego é um indivíduo psico-orgânico em sua condição caída, o homem velho de São Paulo. Na visão de Schuon, isso se mostra quando ele fala do ponto de vista exotérico, que só existiria nas tradições monoteístas e que é o do interesse individual mais elevado, o da salvação, que na mente gnóstica corresponde aos ritos e deveres religiosos e à noção de um Deus pessoal, opondo-se à via metafísica ou mística da união com a divindade. Ora, a salvação é uma realidade mal compreendida aí. No cristianismo não se trata do ritualismo da devoção, mas da redenção do ser humano do pecado com a sua justificação e santificação e elevação à vida sobrenatural ou divina. O cume da salvação é a vida mística, mas esta é seu coroamento. Todos precisam ser salvos, e o místico ou o santo deificado não abandona o culto e a devoção. Na religiosidade panenteísta não há este conceito cristão de salvação, porque não há um problema da condenação, ao não haver distinção entre o ser de Deus e o ser do mundo. Ademais, os orientais jamais imaginaram a possibilidade de reificar e santificar a existência corpórea em sua presença no mundo. Sempre viram a individualidade no sentido egoísta e a mundanidade no sentido de mundo joanino. Pessoa é a dignidade do homem, que só pode ser vislumbrada quando ele vive com a graça formalmente segundo a imagem divina, como homem reconciliado com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação, como homem que superou a condição egoísta, individualista e mundana, que superou a condição de homem exterior e que vive na sua individualidade corpórea, a dimensão mais profunda e interior da individualidade propriamente metafísica, espiritual, pessoal, como semelhança com Deus. A divindade inefável do mundo antigo revela-se precisamente no Pai de Jesus Cristo. A divindade não é formalmente anterior ou superior ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ela só tem uma prioridade lógica do ponto de vista do conhecimento humano, que conhece a existência de Deus, mas não a sua essência. Mas é justamente por possuir a divindade já como pessoa que Deus, o Pai, a doa eternamente ao Filho e ao Espírito pelo Filho, e é como pessoas que estes possuem a divindade. O ser Pai, ser princípio amoroso, não é um acréscimo logicamente posterior a Deus, mas é sua realidade, intrinsecamente doável e retornável à sua imagem por geração e a seu selo por inspiração concomitante. Pessoa é o além do ser, da ousia, substância ou essência determinada, buscado na filosofia, esboçado no Antigo Testamento, finalmente revelado por Cristo. O mistério incompreensível de Deus é a própria trindade de pessoas, a caridade inefável que constitui o próprio ser divino, além de todo o pensamento humano, além da ignorância sobre o verdadeiro sentido da pessoalidade e espiritualidade, além de toda a compreensão oriental e gnóstico panenteísta da divindade.
A ideia de realização metafísica, que significa a realização mediante a qual o homem toma consciência do que em realidade jamais cessou de ser, a saber, a identidade essencial do homem como princípio divino, que é o único real, por sua parte, o exoterismo está obrigado a manter a distinção entre o Senhor e o servidor, abstração feita de que os profanos afetam não ver na ideia metafísica de identidade essencial, mas que o panteísmo, né? A ideia de panteísmo merece que nos detenhamos um pouco nela. Na realidade, o panteísmo consiste em admitir uma continuidade entre o infinito e o finito, continuidade que não pode ser concebida mais do que se admite previamente uma identidade substancial entre o princípio ontológico de que se trata em todo o teísmo e a ordem manifestada. Concepção que pressupõe uma ideia substancial ou, o que é o mesmo, a falsa do ser. O que se confunde a identidade essencial da manifestação e do ser como uma identidade substancial. Nisto e não em outra coisa é no que consiste o panteísmo. Qualificando de panteísta a concepção da identidade essencial, se nega ao mesmo tempo a relatividade das coisas e se lhes atribui uma realidade autônoma por relação ao ser ou à existência, como se pudesse haver nela duas realidades essencialmente distintas, ou duas unidades ou unicidades. A consequência fatal de um raciocínio tal é o materialismo puro e simples, porque desde a manifestação não é já essencialmente idêntica ao princípio. A admissão lógica desse princípio não é mais que uma questão de credulidade. Se esta razão de sentimentalidade chega a cair, já não há nenhuma outra razão para admitir outra coisa que a manifestação, e mais particularmente a manifestação sensível. É claro que o perennialismo não é panteísta, que ele não afirma que o mundo, a ordem manifestada, é a própria realidade ou a substância divina, tal qual parece fazer Spinoza, por exemplo. Mas a identidade essencial entre Deus e a manifestação é justamente o que eu venho chamando de panenteísmo, cujo erro já foi assinalado. Se o gnóstico perennialista pode certamente escapar à acusação de panteísmo, ele não pode se livrar da culpa do panenteísmo. Deus não é um totalmente outro, distante do mundo, o gnosticismo. Não é o mundo, o panteísmo, mas tampouco é o ser, ou a essência, ou a forma do mundo, o panenteísmo, né? Ele é transcendente como criador ex nihilo e é imanente ao mundo e ao homem como seu conservador, sem, entretanto, que esta presença se confunda com a própria realidade essencial ou formal do mundo e do homem. Esta presença de Deus na alma, que não se dá apenas na modalidade da graça e no mundo, reitero, consequência de sua criação conservadora, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. E não é uma presença como parte ou essência da alma, mas como causa, segundo a Suma Teológica. A crítica que faz à filosofia no prefácio, como distinta da metafísica, mística ou gnose perennialista, é injusta porque o próprio Aristóteles diz que o intelecto agente é como algo de divino em nós. A abstração é a ação do nous, que é da inteligência, que é a captação da forma real das coisas, a qual é prévia ao logos que diz o que a coisa apreendida é. Apenas a filosofia moderna esquecerá o intelecto agente, que poderia até ser dito a parte mais sublime da alma, ou seu ato de ser, ou ainda o espírito da visão tripartite de São Paulo, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E começará o filosofar da inteligência lógica ou judicativa, enquanto a ação poética e voluntária. O juízo é ato da vontade para Descartes, que não vê, mas produz o conceito, consequência do nominalismo que transformara o conceito em termo aglutinador de coisas sensíveis similares, ou seja, um conjunto e não o verbo mental que diz a equidade da realidade. O conhecimento intelectual sobrepassa o conhecimento do indivíduo, como disse João, precisamente porque quando há verdadeira abstração do intelecto, a forma real da coisa é efetivamente captada. Toda filosofia moderna consiste em esquecimento do intelecto da forma real, iniciando o filosofar na conceituação a partir da imaginação, não mais da fantasia ou sentido comum ignorado pelos modernos. No caso dos empiristas, sensualistas é um termo mais exato, ou da construção a modo matemático de ideias inatas que não são reflexos das ideias platônicas. No caso dos racionalistas, conceitualistas é um termo melhor. Em suma, Schwann repete a tese árabe, de Averroes, ou Averroes e Avicena, da unidade e universalidade do intelecto agente, identificando ademais com o próprio Deus, ou a tese hinduísta do Atman, que é Brahman, Deus.
Trata-se de compreensão errada da relação entre o intelecto e Deus, como fica claro pelo que já foi dito. Depois, Schwann afirma que a revelação, o conhecimento religioso, é superior ao pensamento filosófico, mas inferior ao intelectual gnóstico, A revelação é a palavra de Deus dirigida às criaturas, enquanto a intuição intelectual é a participação direta na divindade, que encontraria uma verdade nua e supraformal. Essa última, esotérica, não exotérica, seria traduzida pelas religiões nos seus dogmas e ritos, e exotéricas ao alcance dos simples. Em suma, o autor afirma que os gnósticos têm como que uma ciência infusa, inefável e superior à fé, e a traduzem em símbolos acessíveis para a maioria. Agora, esse discurso abstrato teria de ser confirmado por um esoterismo universal, que é precisamente o que chamam de perennialismo. A questão é que isso é claramente uma falsidade. Os conhecimentos dogmáticos ou teológicos sobre a Santíssima Trindade não são um símbolo acerca de uma divindade impessoal cósmica, mas são a expressão linguística da visão beatífica de Cristo. A Trindade é a última palavra acerca de Deus. Efetivamente, não podemos compreendê-la perfeitamente através do dogma, nem mesmo da visão mística nessa vida. E até por toda a eternidade seremos saciados por um mistério sempre maior que a capacidade de nossas inteligências criadas. Mesmo deificados, nós nunca chegaremos a ser Deus no sentido de sermos o ato puro, mas seremos Deus por participação de acordo com as distintas potências das nossas naturezas intelectuais criadas. Verdade versus dogmas. Para Schwann, as ideias verdadeiras são as que sugerem mais ou menos implicitamente aspectos da verdade total, e só o pensamento metafísico é capaz de captar. A filosofia e a teologia ordinária ignoram que a teoria é transitória por definição, aproximativa. A compreensão puramente teorizante de uma ideia é dogmatismo. Para o autor, o qual, em lugar de alcançar a verdade formal e total partindo de uma das formas desta, paralisa esta forma negando suas potencialidades intelectuais e atribuindo-lhe um caráter absoluto que unicamente a verdade informal e total pode ter. O autor, no fundo, pretende chegar à conciliação esotérica entre teses dogmaticamente contraditórias, como Cristo é Deus e Cristo não é Deus, por exemplo, pois isto é imprescindível para sua tese da unidade transcendente das religiões. A verdade divina para ele é informal, isto é, informe. O divino não tem forma ou essência, como vimos acima. O exemplo que ele dá da contradição aparente entre as afirmações da predestinação e do livre-arbítrio não prova o ponto dele. A predestinação dos eleitos ou a chamada graça eficaz não tolhe o livre-arbítrio, mas auxilia o homem a usar infalivelmente bem o livre-arbítrio na decisão pelo bem. Este auxílio fortalece a vontade livre em sua liberdade. Voltaremos a isso no final. Schwann afirma no capítulo Limitação do Exoterismo que a vontade divina revestiu a verdade una de diferentes formas que repartiu entre diferentes humanidades, e de que a pretensão exotérica de exclusividade é um erro puro e simples, porque as formas são especificações limitadas, de que a verdade absoluta se encontra além de todas as suas possíveis expressões. Ora, tudo isso é patentemente uma petição de princípio, uma vez que está postulado que a verdade absoluta informal o que não está e nunca poderá estar de modo algum justificado metafisicamente, como indicado, tem essas conclusões. A frase sobre a verdade absoluta e suas expressões é relativamente certa, mas não enquanto isso se refere à verdade às expressões das várias tradições religiosas, mas sim à verdade e suas expressões verdadeiras. Essas não esgotam, por óbvio, a verdade sobre ideias a qual falam. Depois o autor diz que a divindade manifesta sua personalidade mediante tal ou qual revelação e sua suprema impessoalidade mediante a diversidade de formas de seu verbo. Outra vez está a ontologia panenteísta do autor e o consequente intento de reduzir o cristianismo ao verbo divino, que é exclusivamente Jesus Cristo, a esta gnose panenteísta, com a inversão que coloca uma visão impessoalista do ser acima da revelação da Santíssima Trindade. Sobre isso nós já falamos. O mal e a predestinação. As ideias sobre o mal e a predestinação do autor são consequências lógicas de sua visão panenteísta, mas vale a pena comentá-las. Esotericamente, o problema do mal se reduz a duas questões. Primeiramente, porque o criado implica necessariamente imperfeição, e em segundo lugar, porque o criado existe. A primeira dessas questões há que responder que se não houvesse imperfeição na criação, nada distinguiria esta última do Criador, ou, em outras palavras, ela não seria o efeito ou a manifestação, senão a causa ou o princípio. E a segunda questão, responderíamos que a criação ou manifestação está rigorosamente implicada
na infinitude do princípio, no sentido de que ela é como um aspecto dele, uma consequência. O que equivale a dizer que se o mundo não existisse, o infinito não seria infinito, porque para ser o que é, o infinito deve negar-se aparente e simbolicamente. Isso é precisamente o que tem lugar mediante a manifestação universal. O mundo não pode não existir, pois que é um aspecto possível, logo necessário da absoluta necessidade do ser. A imperfeição, tampouco ela, não pode não existir, posto que é um aspecto da existência mesma do mundo. A existência do mundo se encontra rigorosamente implicada na infinitude do princípio divino e, por isso mesmo, a existência do mal está implicada na existência do mundo. Deus é toda bondade e o mundo é sua imagem, mas, como a imagem não poderia, por definição, ser o que ela mesma representa, o mundo deve ser limitado com respeito à bondade divina, daí a imperfeição na existência. As imperfeições não são outra coisa, por conseguinte, que espécie de fissuras na imagem da toda perfeição divina, e com toda evidência elas não provêm desta perfeição, senão do caráter necessariamente relativo ou secundário da imagem. A manifestação implica, por definição, imperfeição, como o infinito implica, por definição, manifestação. Este temário infinito, manifestação e imperfeição constitui a fórmula explicativa de tudo que o espírito humano pode encontrar de problemático nas vicissitudes da existência. Certamente a criação é imperfeita no sentido de que não possui a plenitude da perfeição que é Deus, mas não é imperfeita no sentido de não ter sido criada com a perfeição relativa às obras de um artista, mas ainda se tratando do artista divino. A possibilidade da existência do mal é que está implicada na existência do mundo, uma vez que o artista criou liberdades finitas em ato, as quais, sem uma predestinação à perfeita santidade, como Cristo e Maria, podem pecar. As imperfeições, enquanto males, especialmente os pecados, é que efetivamente podem ser ditas fissuras na imagem e na criatura de Deus. E o mundo criado não é necessário porque é possível, já que esta possibilidade é uma possibilidade lógica da inteligência divina e não uma potência real a se realizar necessariamente. Ora, uma vez que Deus criou o mundo, sabemos que Ele sempre o quis criar, mas uma vez que conhecemos a distinção entre a realidade divina e a realidade do mundo e a plenitude da realidade divina, então devemos também saber que Ele sempre quis criar o mundo por amor, sem necessidade. Esta manifestação do mundo não é necessária para o princípio divino, ademais porque este já tem no seu verbo eterno a sua imagem. O mundo foi criado simplesmente em virtude do amor divino. Deus é onisciente, Ele conhece as coisas futuras ou antes que parecem tais aos seres limitados pelo tempo. Se Deus não conhece essas coisas, não seria onisciente. Desde o momento em que as conhece, aparecem como predestinadas em relação ao indivíduo. A vontade individual é livre na medida em que é real. Se não fosse em nenhum grau e de nenhuma maneira livre, seria realidade pura e simples, ou seja, nada, e com efeito, em comparação com a liberdade absoluta, ela não é mais do que isso. O antes não é de nenhuma maneira. Entretanto, desde o ponto de vista individual, que é o dos seres humanos, a vontade é real, e isto na medida em que eles participam da liberdade divina, daqui a liberdade individual extrai toda a sua realidade em virtude da relação causal. Disso resulta que a liberdade, como toda a qualidade positiva, é divina enquanto tal e humana